O Igor tá quieto, aí o Igor não falou nada sobre Aaron Olha, Rodgers. eu tenho uma polêmica com. A gente tá falando Pode de Aaron falar, Rodgers Rodrigo. e Tom Brady. Olha só, minha opinião. Se fosse Aaron Rodgers ou Tom Brady, naquela situação do Deshaun Watson não tinha acontecido nada se bobear, tá? Não tinha tomado, sei lá, 2 jogos de suspensão se bobear. Eu acho mesmo, assim, eu acho que se fosse um dos dois não tinha nem tomado suspensão. Eu tô quieto aqui porque eu já tô de saco cheio do Rodgers. Sabe? Elas são muito chatas, tô de saco cheio, não aguento mais. Eu não aguento mais, é toda temporada essa coisa. Tem uma coisa assim que a galera tava falando assim, essa indefinição do Rodgers voltar ou não é um problema dele, é um problema do Packers. Ok, o Packers eu ainda nada passado, né? Enfim, essas temporadas atrás aí. Principalmente depois do jogo contra o São Francisco 49ers. Eu era um dos poucos que não queria renovar com ele. Porque eu acho que a janela de Super Bowl acabou naquela partida contra o São Francisco. Não vai existir mais. E eu até falei aqui que às vezes eu fico com a sensação que há uma falta de equipe desse time. Começa pelo Rodgers, sabe? Então, eu acho assim que se ele ficou com a ideia, deixou claro, não, eu vou analisar temporada a temporada, se eu vou jogar ou não. Ok, mas precisaria colocar um contrato extenso, sabe? Porque eu acho que é assim que ele pensou mais no dinheiro que vai cair na conta dele do que ele querer, tipo, vamos dizer assim, não, vou pensar temporada muito curto, aí eu decido, vou jogar ou não. O Packers teria mais, eu acho que um pouco mais de coragem de decidir se ia seguir com ele ou não também, enfim, porque, sei lá, eu tô, sinceramente, até porque eu não tô com saco de falar do Rodgers, sabe, porque o mais engraçado de toda essa história é que justamente o mesmo cara que fez eu me apaixonar pelo esporte é o cara que eu tô... É uma coisa bizarra. Eu te entendo. Eu até levantar um ponto aqui que você falou, da questão dele voltar ou não ser responsabilidade do Packers, enfim. Eu discordo muito disso. A responsabilidade do Packers era contratar o cara. O Packers deu 3 anos de contrato. Ele tem que voltar. Não é responsabilidade do Packers se ele volta ou não. A responsabilidade é dele. Ele assinou o contrato, então, cara, volta. Não tem porquê isso. Sabe? Só deixando claro que são 5 anos de contrato, tá, gente? 5 anos não. São 3, mas tem mais 2 odd years, né? Até aquela questão, olha... Não. É option mesmo. É questão de se ele fizer o roster, ele ganha dinheiro. Tipo... Ele tem ali cláusula pra jogar mais 2 anos? Por exemplo, 2024 é uma option bônus, né? Então, ele tá garantido, é uma grana federal. Aí 2025, se ele fizer o roster, o bônus é de 5 milhões. 2026, se ele fizer o roster, é mais 5 milhões. Ou seja, é um contrato de 5 anos de 186 milhões e um contrato de 3 anos, 150 milhões. E daí tem esses 2 outros anos que são mais uma graninha aí pra ele. Que o salário base é muito baixo até 2024. Né? 2025 e 2026 aí descangou a brincadeira. Pode ser que ano que vem comece a subir bastante, né? Acho que a NFL assinou um novo contrato de televisão que vai subir bastante o teto. Mas não faz que não faz muita diferença. O cap space sempre aumenta, né? Então, até o final do contrato do Aaron Rodgers, talvez o teto esteja no dobro do que tá hoje, enfim. O contrato do Mahomes é um dos melhores contratos da história do esporte, assim, na minha opinião. 10 anos, 45 milhões de média, assim, é muito baixo. E o Rodgers, assim, não ocupa 50 milhões de média, né? Então, assim, não tem aquela desculpa assim, ele podia ter assinado por 20. Olha, o primeiro ano dele comeu 17, sabe? Aí é incompetência mesmo do... Esse contrato, Patrick Mahomes, é um assalto à mão armada. Tô vendo aqui agora. É absurdo. E só pra não ficar meio dúbio aí, né, que eu falei a questão lá do Rodgers, se fosse no lugar do Rodgers e o Brady no lugar do Deshaun Watson, não tomaria nem suspensão? Eu acho que deveriam, tá? Só pra deixar nenhuma
questão aí. Acho que o Deshaun Watson pegou uma suspensão até muito leve, porque se você faz um acordo com 25 mulheres, com certeza alguma coisa ele tem, né? Então, Totalmente, né? Inclusive, esse é o ano do Cleveland Browns, né? 2023. Então, o pra Chargers quem... também, né? Lembrando que quem quiser saber sobre o contrato do Rodgers, só acessar o Spotrac. Tá lá, os detalhes, tudo certinho, bônus, enfim. Esse contrato aqui é um dos mais complexos que eu já vi, mas eu conheço um maior que tem na MLB, que é bizarro, enfim. O do Aaron Ainda Jones falo. também é interessante pro ano que vem, né? Ele não tem como jogar com esse contrato. Mas é que aí eu acho que no caso do Aaron Jones é questão de... Ele vai ter que reestruturar. Ele provavelmente vai reestruturar. Enfim, acabei de descobrir que tem outro Aaron Jones nas ligas americanas que joga no Philadelphia Union da MLS, tá? Obrigado, Spotrac. Ele tem mais 2 anos de contrato. Se der um pay cut nele, 9 milhões, quase 10 de dead cap, né? Que é alto, querendo ou não. Só Mas que se ele jogar é 20. Se ele jogar o cap hit é de 20. E aí em 2024 é 16. Tem 2 void years aqui, né? 2025 e 2026. Talvez. O do Adrian Amos também, se ele sair ano que vem, é mais caro do que se o Packers renovar com ele. O Adrian Amos Então ele provavelmente volta. Mas se o Packers mandar um novo contrato pra ele, sai mais barato do que se deixar ele ir, provavelmente. Tava vendo um... Ele reestruturou o contrato dele. Tem muito dinheiro pra receber ainda, mesmo sendo free agent. Provavelmente ele volte. Né? Uhum. Provavelmente ele volte. Reestruturou o contrato de muita gente, né? Muita gente. E a próxima assinatura deve ser do Rashan Gary. Acho que é o único que falta. Esse próximo ano. É o único que falta e aí não vai ter grande impacto, assim, né? Enfim, ainda falando de Aaron Rodgers, né? É complicado, né? Vocês iriam no Jordan Love ou manteriam mesmo o Rodgers? Acho que não tem muito pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir, infelizmente, cara. Assim, se fosse fazer o rebuild, tinha que ser quando for assinar com ele. Mas, assim, eu entendo. É uma decisão muito difícil você deixar o cara que é 2 vezes MVP ir, sabe? É muito difícil, tá? Eu também, talvez eu teria ido de rebuild. Agora, pra rebuild é muito, muito complicado. Além do Rodgers, tem que, sei lá, trocar o Kenny Clark também, porque o contrato do Kenny Clark é grande, tem que trocar o Dave Bakhtiari, vai manter o Peraí, tem que trocar todo mundo, né? Tem o Bakhtiari, só mantém talvez só o Alexander e o Jenkins ali. Mas mesmo assim, pela teria idade. que trocar esses caras. Então, assim, rebuild agora, esquece. Eu vi muita gente falando de rebuild. Gente falando assim, acabou de renovar o Jerry, o Packers devia trocar o Rodgers pro Dolphins. Eu falei, gente, não tem como, não tem cap, não dá. Você vai trocar o cara, o cap entra todo agora, é impossível. Não tem condição, não vai. Não, esse time vai. Até porque. Rebuild é daqui 3 anos, gente, esquece. E assim, agora era a hora de draftar o quarterback, né? Porque agora parece que tem quarterback ali de final de primeira rodada que podem ser lapidados, né? Senhor Jordan Love. Tem uns nomezinhos legais também no topo, né? Se tivesse pegado uma posição melhor, poderia sair com Bryce Young, Will Lewis, CJ Stroud, tem o Ronan Hooker, Tanner McKee, Anthony Richardson, Jaren Hall, enfim, nomes para quarterbacks. Tem o irmão ou primo, sei lá, algum familiar do Tua aí que é o Taulia, né? O cara jogou até de wide receiver, se eu não tô enganado, na última temporada também. É muito físico, né? Mas enfim, o top 4 é esse. É o top 3, na real, né? Young, Lewis e CJ Stroud. CJ Stroud tem o Hooker também, que é interessante lá. Os voluntários de Tennessee. Drafta um cara desse ali de final de primeira rodada, o melhor que tiver na sua bird, e lapida ele 3 anos. Agora era hora de ter feito isso, não há 4 temporadas atrás, né? Podia ter pego o T. Higgins, que era a opção clara naquele momento ali. Ou qualquer outro nome para grupo de recebedor. Não tinha como, assim, eu achava assim, absurdo não ser o T. Higgins naquela 28. Assim. Cara, a gente passou o Justin Jefferson, só por isso eu já deveria... Não mais uma. Não passou o Justin Jefferson, cara. Não passou o Justin Jefferson. O Packers tentou dar trade-up pra ir no Justin Jefferson. Mas poderia ter subido pra ter pegado. Não, mas tentou, mas não conseguiu. Não, mas aí deveria ter feito o overpay. Não tinha porquê. Não tinha porquê. Ele era o melhor recebedor daquele draft, tava nítido.
o Eagles passou ele, né? Sim. Então, literalmente, assim. Eu falei, eu já... analisar a lista de quantidade de recebedor que o Packers andou deixando passar e a gente vai desenrolar um papel de tanto recebedor que passou. Né? Em Mas drafts que era voltando claro ser à questão recebedores, do... Exato. Enfim, pelo menos o ataque não seria do jeito que foi, tudo engessado para desenvolvendo os dois calouros. Poderia já ter pelo menos 1 ou 2 caras prontos e daí, tipo, poderiam maximizar essa má fase do Rodgers nessa temporada. Mas, enfim, foram escolhas que foram não feitas lá atrás, de não escolher um wide receiver, que acabou desembocando no Aaron Rodgers, em que estava totalmente desconectado do ataque. Né? É isso, perfeito, assim. O Aaron Rodgers foi durante anos lançando pra cara que passava na esquina ali, sabe? Geronimo Allison, Lazar, só cara mesmo de um draft, 6ª rodada, enfim. O ano que ele não jogar mal ia a bomba explodir. Perdeu Davante Adams, veio 2 calouros, se desenvolveu muito bem, o Dobbs deu uma caída nessa parte final. E assim, falta peças ali. Tanto que falta que na trade line ofereceu uma primeira pro AJ Moore, não sei como que o Panthers não trocou, e entrou o Gesicki também, e não conseguiu. Então... daí do DJ Moore não fez o menor sentido. E só para finalizar, eu acho assim, é que eu já até deixei claro. Aí é pra gente encerrar esse assunto e o Guto tocar os outros assuntos. Como eu deixei claro, é que eu não tô tendo muita paciência de falar de Rodgers aqui, vocês estão percebendo. Mas enfim, eu estou aqui para deixar... eu acho assim, que eu falei, eu não teria renovado com ele já lá depois do jogo contra o 49ers. Segue a vida, pronto, acabou. Porque aí o Rodgers já estava em final de contrato. Mas aí, como o Jonathan falou, e a gente falou em vários podcasts isso, veio 2 MVP seguido do Rodgers, o Gutekunst lá com o LaFleur, acho que a gente vai ter que continuar com ele. Enfim, aí continuou, renovou o contrato, e agora vai ter que ir com ele até onde der. Até quando ele quiser jogar. Enfim, eu acho que não tem muita opção. Agora vai depender do Gutekunst, do LaFleur, em tentar arrumar o tanto de cagadas que eles fizeram no roster para ver se deixam um time menos competitivo pro Rodgers.